Fala aí, pessoal. Essa aula eu vou falar sobre as bands do Jasper Studio. Esse conceito de bands é muito importante porque toda a dinâmica do relatório é feita em cima dessas bands. Vamos abrir aqui o Jasper Soft Studio. Com ele aberto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um relatório em branco, bem simples. A gente vai trabalhar com SQL bem simples aqui, porque o nosso objetivo hoje é entender a dinâmica das bands do relatório, ou faixas, né? Tradução direta aí do inglês para o português, band significa faixa. Eu venho aqui em My Report, botão direito, New Jasper Report. Eu vou colocar o nome dele aqui de exemplo band. Next, Finish. Beleza. Estamos aqui com o nosso relatório vazio. Aqui na aba Outline, a gente tem as bands, que será o objetivo da aula hoje, e a gente tem diversas bands. Aqui na parte do design do relatório, a gente tem também as mesmas bands. Podem perceber que à medida que eu seleciono cada band, lá no Outline ele me marca a band também que está sendo selecionada. Beleza, eu vou fazer uma explicação breve do que cada band é, do que ela significa, para que ela serve, e depois eu vou mostrar um exemplo bem simples da funcionalidade da dinâmica delas. A primeira band que a gente tem aqui é o Title. O Title é uma band que ela, como o nome diz, é o título. Ela aparece somente na primeira página do relatório. O Page Header é uma band que ela aparece em todas as páginas do relatório, acima de todas as bands. Ou seja, se eu tenho a band Title e a band Header, na primeira folha do relatório, na primeira página do relatório, eu vou ter essa band Title e logo abaixo o Page Header. Na segunda folha, eu já não tenho mais a band Title e continuo tendo o Page Header. O Column Header, ele funciona da mesma forma. Ele fica acima da tag Detail. Ele serve para você colocar o nome das colunas no relatório. Claro, o relatório ele é baseado em uma consulta SQL. Essa consulta ela tem diversas colunas e cada coluna dessa tem um nome. Essa é a band certa para colocar o column header. O detail é a principal band do relatório. O detail é onde cada linha da consulta SQL é repetida. Ou seja, se eu tenho 5 linhas na minha consulta, essa tag detail ela vai se repetir 5 vezes na mesma página, onde cada repetição dessa corresponde a uma linha da consulta. Essa é uma explicação breve, mas quando a gente exemplificar, vocês vão entender de uma forma bem prática e bem simples como é a dinâmica dessa band detail. O column footer ele se comporta parecido com o column header, só que, como o nome diz, ele é o rodapé da tabela. Entendam tabela como a tag detail. O relatório ele considera a tabela de exibição de dados como a tag detail. Eu tenho o cabeçalho da tabela, que é o column header, e tenho o rodapé da tabela, que é o column footer. Agora aqui eu tenho o page footer. O page footer é parecido com o page header. Ele aparece somente no rodapé de cada folha. E o summary, ele é equivalente ao title, porém na última página. Ele vai aparecer no final da última página do relatório, somente da última. Eu sou obrigado a utilizar todas essas bands? Não, eu não sou obrigado a utilizar todas as bands. Eu posso, inclusive, omitir a band detail, que é a principal. Por padrão, quando você cria um documento no Jasper Soft Studio, ele inicia esse documento com essas bands, a title, page header, column header, detail, column footer, page footer e summary. Mas se a gente observar aqui no Outline, a gente tem algumas bands que estão ocultas. Aqui no caso, a band background, ela não está oculta, porém ela tem uma altura de 0 pixels. Se você quiser exibir ela, você deve alterar isso aqui, colocar a quantidade de pixels que você deseja. A band no data, ela não aparece aqui no nosso relatório, mas essa band ela pode ser adicionada, né, exibida, e ela serve para quando a consulta SQL não retornar nenhum resultado. Logicamente, se o usuário ele fez uma consulta e não retornou nenhum resultado, e se você não configurou essa band no data, o que vai acontecer? O relatório vai aparecer simplesmente em branco, ele não vai dar erro, não vai fazer nada, ele vai aparecer em branco. Porém, com a band no data, vocês vão ver
a band no data por conta de não ter resultado do SQL. E o last page footer, ele é semelhante ao summary, só que ele vai aparecer simplesmente na última página. Beleza, como eu oculto uma band? Digamos que eu não quero a band title. Eu venho com o botão direito em cima da band title, eu clico em delete e agora eu não tenho mais a band title. Porém, ela fica aqui em cor mais clara. Eu posso clicar com o botão direito e clicar em add band e ali a gente tem ela. Para exemplificar, vamos trabalhar com a maior quantidade de bands possíveis. Eu vou aqui adicionar a band no data, a gente já tem ela aqui no final, e vou colocar para band background, porque eu vou utilizar ela. Vou colocar aqui, por exemplo, 600 pixels, e eu tenho a band background. A dinâmica do relatório, ela funciona da seguinte maneira. A band no data e a band background, elas não aparecem, elas não entram na geração do relatório. Elas ficam aqui, né, para você desenhar, porém, na hora de gerar o relatório ele vai ser gerado só da band summary até a band title. Se ocorrer um resultado de consulta vazio, a no data será exibida e todas as demais outras serão ocultadas. E a band background, ela fica atrás das bands que são exibidas por padrão, ou seja, todas essas exceto a no data. Beleza. Agora eu vou lá para o SQL, eu vou fazer uma consulta SQL bem simples. Com o meu Chrome aberto, vou entrar no meu banco, no meu localhost, phpMyAdmin, venho aqui no meu banco, Classic Modules, vou escolher uma tabela aqui bem simples, linha de produtos. A gente tem aqui a linha de produtos, são 7 registros. Eu vou fazer um SQL para consultar esses 7 registros. Na verdade, eu não preciso nem fazer, o próprio phpMyAdmin já me informou que SQL é esse. Vamos copiar ele aqui. Só por desencargo a gente vai jogar ele aqui, né? E vamos gerar essa consulta. E essa consulta, né, como esperado, retorna esses 7 registros. Agora nós vamos lá para o nosso relatório e vamos utilizar esse SQL. Mas antes disso, eu vou selecionar os campos explicitamente, porque é bom que com esse exemplo vocês já vão entender o conceito de field. Não tem como eu explicar o conceito de band, principalmente da band detail, sem explicar esse conceito de field. E para trabalhar com os fields, a gente vai precisar do nome das colunas, né, da nossa busca. A gente tem aqui a descrição HTML e a imagem como null. Eu não vou utilizar essas colunas. Vamos editar esse SQL. Vou abrir em outra aba. A gente tem linha, produto e descrição. Então eu venho aqui, select linha, produto, vírgula, descrição. Então a gente tem agora a nossa consulta que vai ser utilizada no relatório. Abrindo o relatório, vamos começar. Aqui a gente vai fazer um relatório muito básico. Muito básico. Esse primeiro conceito aqui que a gente vai entender, né, essa dinâmica, ela vai ser muito importante, porque todos os relatórios eles são baseados nesse processo inicial de construção de relatórios. Na parte superior aqui do nosso Jasper Studio, a gente vem em Dataset, Handcarry Editor Dialog, abrimos. Observem que a gente tem One Empty Record, ou seja, a gente não tem um database selecionado. Vamos selecionar o nosso database, que a gente já fez algumas aulas aí para trás, a inclusão dele. Se eu não me engano, foi na última aula agora, na aula 4. MySQL Classic Modules, pronto, a gente já tem. Vamos abrir aqui as tabelas dele e a gente tem as nossas tabelas. No nosso caso, a gente vai utilizar essa, linha produtos, né? Como a gente já fez a nossa SQL lá no phpMyAdmin, eu só vou colar ela aqui. Só por preciosismo, essa SQL é simples, mas quando a gente trabalha com SQLs mais complexas, é muito legal a gente organizar esse código dessa forma, fica mais fácil de visualizar. Beleza, a gente tem o nosso SQL e aqui vai entrar o conceito de fields, ou seja, os fields são as colunas da nossa consulta. E que colunas são essas? Linha produto e descrição. A gente está selecionando esses dois campos de linha produtos só para facilitar, para a gente evitar erros. Eu vou indicar de onde esses campos estão vindo no select. Não necessariamente eu precisaria fazer isso, mas quando a gente está consultando de tabelas diferentes, a gente necessariamente precisa indicar a origem, né, desses dados. Esses dois campos, eles são do tipo string, então eu vou criar dois fields, o field linha produto e o field descrição.
Vamos lá. Eu venho aqui e copio essa primeira linha para facilitar, né? Que é linha produtos, ponto linha produto, né? Esse linha produto no caso é o campo e aqui é a tabela. A gente vai copiar ele. A gente vem nesse botão Add. A gente adicionou o nosso field, agora a gente precisa editar ele. A gente clica, dá 2 cliques, né, em cima do field. Ou a gente pode vir aqui em Edit, que vale da mesma coisa. O nome do field, eu costumo colocar o mesmo nome da coluna, para a gente garantir que não vamos ter nomes de fields repetidos, porque o sistema, o Jasper Soft Studio, ele dá erro, né? E logicamente a biblioteca Jasper Reports provavelmente ela não aceita 2 fields com o mesmo nome, e até faz sentido. A gente coloca no field name o mesmo nome da coluna, da tabela onde a gente está consultando. Agora a gente precisa editar esse campo Properties. E a gente tem esses 2 campos para adicionar as informações, o Field Label e o Field Path. Existe uma versão do Jasper Soft Studio que essa tela aqui é um pouco diferente, mas você consegue visualizar também esses campos, tanto o Field Label quanto o Field Path, e adicionar esses valores a eles. Isso não é muito complicado, não. Não se assustem se você estiver usando uma versão que essa tela não seja exatamente como essa. Mas você vai ver essas opções, Field Label, Field Path. Aqui no Field Label é o nome do field, que vai ser linha produto, né? Na verdade aqui é o nome da coluna, né? Esse nome aqui tem que ser exatamente o nome da coluna. E o Field Path é exatamente o nome da tabela. Eu dou Finish. Eu já estou aqui com Class Type String e dou OK. Agora nós vamos adicionar o field descrição. Eu venho no botão Add, clico em Add, logicamente eu copiei linha produtos.descrição. Eu venho em botão direito não, 2 cliques, e vou colocar o field name como descrição, né, o mesmo nome da coluna. Eu venho em Properties para editar o label e o path. O label é o nome da minha coluna, lá na tabela, e o path é o nome da minha tabela. Finish. Ok. Né? Eu tenho agora os meus fields criados. Mas, digamos que eu tenha 2 campos com o mesmo nome. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo simples aqui. Eu vou fazer a consulta da descrição 2 vezes. Descrição. E eu tenho aqui descrição as descrição 2. Beleza. Ou seja, eu tenho a descrição e eu tenho um outro campo, digamos que é um nome. Por exemplo, existem em um sistema médio ou grande, você consegue ter tabelas que têm colunas, né, campos com o mesmo nome. Digamos que eu tenho, sei lá, nome do cliente e nome do vendedor, e ambas as colunas é nome. Eu teria que colocar o nome do cliente as nome underline cliente e o nome do vendedor as nome underline vendedor. Nesse caso aqui eu vou utilizar a descrição 2. Como eu crio agora esse field? Que eu uso? O nome é descrição ou descrição 2? E o path é isso tudo, é só o nome da tabela. Então a gente cria da seguinte forma. Eu vou copiar aqui essa linha, vamos adicionar um terceiro field, vamos clicar em field. Aqui o nome do field name vai ser o nome depois do as, o nome que eu disse que vai aparecer na consulta SQL. Eu venho na Properties. O field label, da mesma forma do nome do field, vai ser também descrição 2, porém o field path vai ser só o nome da tabela. E a gente dá Finish e dá OK. Podem ter certeza, se vocês forem trabalhar com essa biblioteca Jasper Reports num projeto pequeno, médio ou grande, com certeza vocês vão se deparar com esse problema. E aqui a gente tem, né, os nossos 3 fields, sendo que o field de descrição é repetido. Vamos dar OK e beleza. Vamos aqui no nosso outline, a gente tem os nossos fields. Agora, como que a gente trabalha com os fields? Vamos lá. Eu posso clicar e arrastar para cá. Olha que interessante. No Detail, ele adicionou o meu field. No Column Header, ele adicionou o nome da coluna. Se eu não quiser arrastar, eu posso criar ele manualmente. Como que a gente cria manualmente? Eu venho e vou utilizar esse componente aqui, esse elemento, Text Field.
adicionei um text field vazio. Eu venho aqui na Properties, clico em Text Field e aqui eu vou adicionar o meu field. Como eu adiciono o meu field? É sempre assim, cifrão F de field abre e fecha chaves. E dentro das chaves é o nome do meu field. E nesse caso aqui, eu vou colocar o nome do meu field de linha produto. Linha produto. Beleza. Eu tenho tanto esse text field quanto esse funcionando da mesma forma. Ah, e se eu quiser concatenar dois fields? Vamos lá, vou concatenar linha produto com descrição. Eu venho aqui no text field, em properties, eu venho na expression, eu posso editar ela aqui, eu posso abrir uma janela para visualizá-la melhor. E aqui a linguagem que a gente utiliza é o Java mesmo. O símbolo mais de concatenação, abre e fecha aspas para a gente dar um espaço, outro mais, e aqui eu vou entrar com outro field. E que field é esse? Vai ser a minha descrição. Vou fazer melhor aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar uma indicação do que é. Isso aqui são strings simples. Beleza. O meu detail vai funcionar dessa forma. Beleza. Vamos aqui. Show de bola. Aqui eu não vou me ater muito a esses detalhes, né? Esses detalhes mais avançados. Eu fiz isso daqui só para vocês verem um exemplo. Posteriormente a gente vai falar bem mais detalhado sobre esses elementos. Aqui eu só vou organizar um pouco esses meus campos no relatório para as coisas ficarem mais organizadas. Vamos lá. Se eu clicar em Ctrl e rolar o scroll do mouse, eu consigo dar zoom in e zoom out. Eu vou alinhar de forma bem rigorosa os meus componentes. Vou colocar aqui um tamanho aceitável. Bom, observando aqui, linha produto. Nesse linha produto, com toda certeza a gente tem um nome maior. A gente pode ajustar essa band, né, a column header, com o indicador aqui do mouse mesmo e colocar o tamanho que a gente quiser. Assim. A gente pode ajustar digitando a altura dela. Vamos ver a altura desse text field. A gente tem uma altura de 20 pixels. Se eu clicar no column header, vem aqui na aparência dele, né, nas propriedades, na aparência, e colocar 20 pixels e der Enter, ele se ajustou. Ainda tem um outro jeito, mais fácil ainda. Digamos que ele está aqui dessa forma. A gente pode vir aqui no column header, botão direito do mouse, Stretch to Content. E também a band adquiriu a mesma altura dos elementos dela. Eu vou fazer para o detail com o botão direito do mouse, Stretch to Content, e a gente já tem aqui um relatório bem básico. Vou salvar. E o que a gente espera disso aqui? O que a gente espera desse simples relatório que a gente acabou de fazer? A gente vai ter uma página em branco com esse campo linha produto, na verdade não é um campo, né? É o nome da coluna, aparecendo o valor de cada linha SQL, e aqui a gente vai ter essas informações concatenadas. Vamos ver o resultado? A gente está aqui na aba Design, a gente tem a aba Source e a gente tem a aba Preview. Como a gente não tem parâmetro nenhum, quando a gente clicar em Preview, automaticamente o relatório já vai gerar sem perguntar nada para a gente. Cliquei em Preview, olha o nosso relatório aí. Vocês perceberam que cada linha dessa é cada linha do resultado da consulta SQL? Olha que interessante. E aqui, ó, linha, a gente tem Classic Car, descrição, a gente tem a tal descrição da nossa linha produto. Percebam que a band detail, ela se repetiu por 7 vezes. Vamos lá recordar da nossa consulta SQL? Olha só a nossa consulta. Está exatamente como está no relatório. Só para arranjar isso aqui e ficar menos complexo, menos poluída
essa tela, vamos deixar aqui nessa parte simplesmente a descrição. Eu clico aqui em cima, né, do Text Field, eu venho em Properties, Text Field e vou clicar na Expression. E vou editar essa expression clicando nesse ícone com o lápis. Eu quero somente a descrição. Vou apagar todo o restante. Finished, beleza. Vou colocar a altura de 20 também para esse text field. Aqui no caso eu estou em Properties, Text Field, eu venho em Appearance e coloco 20. Show de bola. Eu vou alinhar, né, essas coisas aqui, descrição. Eu vou colocar também um título para essa coluna descrição, para a gente entender. Eu venho aqui em linha produto, eu aperto Ctrl C, Ctrl V, coloco ao lado. Opa, ele foi para o Page Header. A gente tem que ficar bem atento a isso. Eu quero ele no Column Header. Apertar Ctrl X e vou apertar Ctrl V. Pronto, agora eu tenho linha produto, né? As minhas duas linhas produto no Column Header. Vou alinhá-las lado a lado. Venho no Column Header, botão direito, Stretched Content. Vamos dar um zoom. Tá tudo ok. Estão bem alinhadas. É importante que esses elementos estejam bem alinhados, porque na hora de gerar o relatório, principalmente em HTML, se não tiver muito certinho, ele distorce. Pronto, a gente está com todos os vértices bem alinhados. Linha produto, descrição. Vamos renomear e dar um estilo mais legalzinho aqui para esse linha produto. Vou colocar linha produto, descrição. Show de bola. Agora eu quero esses textos. Eu quero ambos em negrito. Eu venho aqui, clico, né, no Text Field, clico em Bold. Descrição, vou clicar em Bold também. Que eles estão no canto superior esquerdo. Eu não quero que eles fiquem no canto superior esquerdo. Eles podem até ficar à esquerda, mas eu quero eles no centro. Aqui mesmo em Static Test, aqui na aba Propriedades, Static Test, eu venho nessa opção aqui e alinho eles ao centro. O mesmo eu vou fazer para esses labels com os fields, né? Labels com os text fields, né? Venho no text field e alinho ao centro. Cliquei na Band Detail aqui também, vocês observarem, botão direito, Stretch de Content. Beleza, agora nosso relatório vai ficar bem mais apresentável. Venho, clico em Preview e olha só, a nossa consulta SQL de uma maneira bem mais entendível, né? Bem mais apresentável aqui no relatório. Observem que a gente tem aqui meu column header, onde eu tenho o nome das colunas, linha produto e descrição, e eu tenho os meus details repetindo para cada linha resultante da consulta SQL. Interessante. Agora, como exemplificação, né, vamos partir para as outras bands. Eu venho aqui na minha band title, vou adicionar um static test mesmo, simples, só para a gente saber. Título do relatório. Eu vou alinhar esse static test, vou dar um estilo aqui para ele, bold, colocar uma fonte grande. Vou fazer o mesmo para o page header, vou colocar cabeçalho da página. Sempre verificando o alinhamento, dando bastante zoom. Estamos com os nossos elementos bem alinhados. Só vou dar um estilo para esse cabeçalho da página, colocar ele no centro vertical, né? Alinhado à esquerda, com uma fonte 20 e negrito também. Vou partir do background. O funcionamento do column footer é semelhante ao funcionamento do column header. O funcionamento do page footer é semelhante ao funcionamento do page header e do sumário semelhante ao título do relatório, né? Então não vou perder tempo com eles aqui agora e já vou partir para no data. Aqui na tag no data, não static test. E agora a gente tem também o nosso background. O que nós vamos fazer no background? Vamos colocar uma imagem. Coloco uma imagem. Aqui eu tenho as opções da minha imagem. Nesse caso, eu vou utilizar uma URL. Colo logo a URL aqui. Dou OK. E a gente já tem o nosso background. Observe que se eu clicar aqui na Properties Image, eu já tenho na minha Expression só o URL da minha imagem. Ele já entende que tem que puxar isso da web. Vamos aumentar o tamanho dela. Vamos fazer ela ocupar grande parte aí da página. Vamos salvar. E beleza, vamos dar um preview agora do nosso relatório. Pronto, olha nosso relatório. Título do relatório, aparecendo logo acima, né? Cabeçalho da página,
a gente tem os column headers com as descrições das colunas e a gente tem os details se repetindo. E o nosso background. E a tag noData? A tag noData ela não vai aparecer porque a gente obteve resultado. Bem legal, né? Voltando aqui no design, vamos agora simular uma consulta sem resultados para ver o que acontece. Vamos aqui nesse botão Dataset, vamos clicar. Nesse where 1, vamos colocar o where 0, ou seja, ele não vai retornar resultado nenhum. Vamos dar OK e vamos em Preview novamente. E o que o relatório retornou para a gente, o que a biblioteca Jasper Reports retornou, Document is empty. Por que isso, se a gente já tem a tag noData lá configurada? Isso acontece porque a nossa tag noData ela está sendo exibida, porém ela ainda não foi configurada. E como a gente configura isso? A gente tem, né, logicamente, exibir a tag noData, colocar a mensagem que a gente quiser na tag noData, só que a gente tem que vir aqui no principal do relatório. A gente vem aqui na raiz do relatório, onde eu cliquei aqui, exemplo, _band, que é o nome do meu relatório, né? É o pai de todos aqui. A gente vem, clica nele, aqui ao lado das properties, a gente tem uma opção when noData type está como null. O que a gente tem que selecionar aqui? A gente tem que selecionar que quando não houver consulta, a gente vai exibir o noData section. Beleza? Salvou. Agora sim, vamos em Preview. Olha o nosso noData section aparecendo, sem resultados. Legal, né? Agora, por último, vamos observar o funcionamento do title e do cabeçalho da página. Só para induzir o relatório gerar várias páginas, eu vou aumentar o tamanho da tag detail. Só para vocês entenderem o que está acontecendo quando eu aumento o tamanho. Aumentei o tamanho dela, eu vou adicionar uma borda nesses elementos. É só eu clicar em Borders aqui na aba Properties, eu venho e seleciono essa opção aqui de borda. Agora sim, vamos dar um preview. Ah não, o nosso preview aqui ele vai voltar o noData section resultado. Vamos ter que editar aqui no botão Dataset in the Carry Editor Dialog. Vamos alterar aqui para 1. Ok, beleza. Vamos em Preview novamente. Pronto. Olha que interessante. Ainda, não, a gente aqui já induziu duas páginas. Olha só, Page 1 of 2. Page 1 de 2. Vamos para a próxima página. Observe que na próxima página, o título do relatório não aparece, só o cabeçalho da página. Olha que legal. Isso vai acontecer, a mesma coisa, né? A mesma coisa vai acontecer com essas bands Summary, Page Footer, Last Page Footer. Elas funcionam dessa forma. Assim, eu acredito que com essa aula deu para a gente entender como funciona essa dinâmica, né, das bands aí do Jasper Soft Studio. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente aqui embaixo. Se puder dar um like aí para ajudar a divulgar o vídeo, para o YouTube e ajudar a gente a divulgar o vídeo. E o que eu tinha para falar hoje é isso aí. Espero que gostem. Como eu disse, qualquer dúvida deixe nos comentários e se puder, compartilhe, né, isso daí nas suas redes sociais para difundir mais esse conhecimento. Valeu, até a próxima aula.